Beleza, tudo novo de novo. Essa é a nova série do Mega. A gente vai estudar sobre isso todas as sextas do próximo mês, todos os pequenos grupos na terça, a gente vai aprofundar um pouco nesse assunto. E hoje é nosso primeiro encontro. E por que tudo novo de novo? Assim? No final do ano, a gente estava pensando o que falar, qual seria a nossa primeira série. E eu falei, já sei, vou fazer uma série bem para cima, do tipo assim, o melhor ano da minha vida vai começar, tudo certo de novo, vários nomes legais assim. E aí eu conversei com algumas pessoas e falei, tá, mas quais são os seus planos para o próximo ano? Nenhum. Como assim nenhum? Eu não gosto muito de planejar, porque eu sei que eu já não vou dar conta. Então, eu prefiro levar a vida assim, o que der, vai dar. E eu sou totalmente diferente. Eu começo o ano assim, eu escrevo, fazer isso, fazer aquilo. Eu tenho um documento lá no computador com meus sonhos para 2020. Tá bom que metade deles talvez não vou conseguir fazer, não vão acontecer, mas eu gosto de sonhar. E eu sou assim, se eu acordar de manhã e eu não tiver um sonho na minha cabeça, meu dia é horrível. Então, se eu acordo e eu não sei que no próximo final de semana eu vou passear num lugar legal, ou que daqui a 5 meses vai ter uma viagem legal para ir, eu fico muito desanimado. Assim. Então, eu sempre estou planejando o próximo passo. E isso, às vezes, é ruim, porque eu esqueço, às vezes, de viver o que eu estou vivendo. Então, assim, nossa, eu estou ansioso para ter um cachorro novo. Nossa, estou ansioso. Aí meu cachorro chega e eu falo, tá, agora eu estou ansioso para quê? Eu preciso procurar o próximo passo. E, às vezes, eu esqueço de viver o presente. Às vezes, eu esqueço de comemorar as minhas conquistas. Às vezes, eu esqueço de aproveitar aquilo que eu tanto sonhei. E, às vezes, até de ser grato àquilo que eu tanto pedi. Mas sonhos me movem. Eu sou o tempo todo movido por sonhos e o que eu vou fazer. E o que a gente vai falar nessa série é um pouco sobre isso. Que 2020 pode ser o melhor ano da sua vida, mas que você precisa tomar algumas atitudes para que isso aconteça. Porque se você ficar estacionado da mesma forma como você terminou 2019, vai ser tudo novo de novo. Você vai achar que 2020 vai ser incrível e vai ser tudo novo de novo. Vai ser a mesma coisa do ano passado. E uma coisa que eu acho muito engraçado é o ano novo. Porque as meninas vestem as melhores roupas. A Thaís fica um mês de dezembro inteiro planejando qual é a roupa do ano novo. E aí ela escolhe a roupa e faz uma maquiagem. E a gente, às vezes, passa, na maioria das vezes, a gente passa com os nossos amigos lá em Minas. E aí a gente fica na expectativa para meia-noite. Nossa, meia-noite, acabou o ano, graças a Deus. Meus problemas ficaram para o ano que passou, tudo novo agora. E aí, da meia-noite, a gente olha para a cara do outro e fala, era isso. Ano passado, a gente foi passar na praia. E aí falaram com a gente assim, que era o melhor Réveillon do Rio de Janeiro. A gente falou, uau, vai ser uma festa incrível na praia. E a gente procurou na internet, Réveillon na cidade tal. Não vou falar na cidade agora para não zoar a cidade, tadinha. E aí a gente achou um vídeo, 1,5 milhão de pessoas na orla. E não sei quantos minutos de fogos de artifício. E aquele assim, vídeo de drone passando. A gente falou, cara, vai ser irado esse negócio. Vão para lá às 6 da tarde. Por quê? Porque a gente tem que achar o melhor lugar para ver os fogos. A gente foi, sentamos, colocamos as cadeiras lá, ficamos esperando. Aí, vamos comer? Vamos. Então, tá, as meninas ficam aqui e os homens vão procurar comida. Cara, uma fila gigantesca. Vi R$15 o cachorro-quente desse tamanho. E a gente, não, porque meia-noite vai ser incrível. E aí tinha um palco enorme com show e acontecendo e tal. Gente, quando deu meia-noite, eu não estou brincando. Foi assim, ó. Pum. Aí ficava um tempo sem. Aí lá do outro lado começava. Pum. Aí eu falei, não, é porque vai começar ainda, gente. Vamos lá, vocês viram no vídeo. Aí vinha outro lá no fundo. Pum. Gente, foi frustrante. Nós olhamos para a cara do outro e falamos assim, o que a gente está fazendo aqui? Porque assim, a gente queria tirar foto, a gente vai esperando um fogo aparecer. Vira para lá. E já era. Aí vinha outro aqui. E a gente começou a olhar a praia do lado. Cara, a praia do lado estava linda. Subia fogo toda hora e desenho no ar. E a nossa não tinha nada. Nada. E a gente foi procurar na internet o que tinha acontecido. Não é possível. E aí eu descobri que eles fazem assim. A prefeitura faz uma mega festa um ano. Porque aí chama a atenção de todo mundo. Aí no outro ano é super fraco. Aí todo mundo para de ir. Aí no outro ano eles fazem uma mega festa. Porque eles chamam os turistas tudo de novo. E a gente foi logo no ano horrível. E aí a gente olhou para a cara do outro e falou, o que a gente está fazendo aqui? Por quê? Porque a gente criou uma mega expectativa de que o nosso ano ia começar da melhor forma possível. E não. A gente chegou na praia, aquela sujeira,
gente jogando champanhe para todo mundo. A gente falou, quer saber? Vamos embora para casa. Fomos para casa, fomos para a piscina, curtimos nossa virada. Por que eu estou te contando isso? Porque eu quero que seu ano de 2020 seja o melhor ano da sua vida. E talvez você criou a expectativa da meia-noite. Quando virar meia-noite, eu fosse outra pessoa. E nada mudou até agora. E aí você falou assim, não, quando eu chegar na escola vai ser tudo novo. E você olhou para a cara dos mesmos meninos. E os mesmos professores. E a escola está do mesmo jeito, não mudaram nada na escola. E o que eu quero te falar é que depende de você fazer do seu ano um ano incrível. Quem está com a Bíblia, abre a sua Bíblia nesse livro aqui, ó, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Quem tem Bíblia, abre, quem não tem, vai acompanhar com a gente lá no telão, porque eu quero que você veja o texto junto comigo no seu celular ou na sua Bíblia impressa. Tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Ninguém sabe onde está Tessalonicenses, né? Vamos lá. Paulo está falando o seguinte: finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos, em nome do Senhor Jesus, que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e incentivamos a fazê-lo ainda mais. O que Paulo está fazendo aqui, ele está falando o seguinte: ele escreveu uma carta para uma igreja. E nessa carta ele fala assim, olha, vocês estão de parabéns. Vocês estão fazendo exatamente aquilo que vocês aprenderam. E eu estou parabenizando vocês por isso. Só que eu quero te falar mais. Eu quero te falar o seguinte: cresça nisso, faça mais, se envolva mais. E isso é muito legal, porque quando a gente olha para a história de Jesus, foi exatamente assim. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê aquele tanto de coisa que Jesus fez. Água em vinho, andou sobre as águas, curou não sei quem, expulsou demônio, e não sei o quê, não sei o quê. A gente pensa assim, Jesus viveu 100 anos. Isso aqui durou 100 anos para acontecer isso tudo. Mas o ministério de Jesus durou 3 anos. Então, Jesus fica com os 12 discípulos, ele escolhe os 12, traz bem para perto e fala com eles assim, olha, vocês vão andar comigo, tá bom? Cola em mim, que esses 3 anos vão ser loucos. Vai ser os melhores anos da sua vida. E ele ensina várias coisas para esses discípulos. E aí chega uma hora que ele fala com a galera assim, galera, seguinte, 3 anos, valeu, falou, estou indo embora, tchau. E vai embora. E esses caras devem olhar para trás e falando assim, calma, mas passou muito rápido. Uma coisa que vocês vão aprender daqui a uns tempos é que a faculdade te cospe para fora dela. Todo mundo sabe disso. Quem passou pela faculdade sabe que isso é verdade. Por quê? Você chega lá se achando o cara. Uau, estou na faculdade. Aí você entra no primeiro dia, você olha para o lado, você não conhece ninguém da sua turma, você não conhece ninguém do seu curso, os caras são todos amigos há muito tempo já, e você é um cara que chegou agora. Eu, na primeira semana de aula, me perdi 3 vezes na faculdade, porque eu não sabia onde era o meu prédio. Aí eu ia para um lado, não, acho que é para lá, não é para cá. Só que aí você fica assim, putz, isso é faculdade? Eu achei que eu ia chegar aqui, cara, eu ia ser herói. Os caras iam, você cola aqui, mano, vamos mudar o mundo e tal. E não, eu era um calouro burro. Eu lembro que no meu trote eles colocaram uma plaquinha em todos os alunos. E o meu apelido era extraterrestre. Tá? E era assim, eu tive que andar 1 semestre com essa plaquinha no peito. E onde eles me vissem na faculdade, na universidade inteira, que era gigante, e me perguntassem assim, como é que você chama? Qualquer pessoa da faculdade. Eu tinha que falar, calouro extraterrestre. Porque se eu falasse Abner, eu tinha que pagar para eles um dinheiro. Então, eu fui zoado o meu primeiro semestre inteiro. E aí, eu falei, não, eu vou passar por isso, porque no semestre que vem, eu que vou fazer isso com a galera. Então, eu aceitei tudo. Falei, não, me zoa mesmo, porque eu vou zoar também. Eu fui passando na faculdade, e aí você chega na faculdade achando assim, poxa, eu vou aprender um monte de coisa. Eu vou sair daqui como o melhor da minha profissão. Só que passa um ano, você fala, putz, não aprendi nada. Não, mas acho que no segundo eu vou aprender. Aí passa o segundo, você fala, acho que é no terceiro que a gente começa a aprender. E aí chega no seu último ano de faculdade, a faculdade fala assim, aprovado, tchau, vai para o mundo. E você fala, não, peraí, o que eu faço lá fora? Como é que é o mercado de trabalho? E é desesperador, porque você não se sente capaz disso. E a faculdade te cospe, fala assim, olha, beleza, te ensinei o que eu pude te ensinar, segue sua vida. E o que Jesus fez com os discípulos foi mais ou menos isso. Ele ficou 3 anos e falou assim, olha, observem tudo que eu faço, escutem tudo que eu vou falar. E aí chegou um dia e ele falou, galera, eu vou morrer, tá bom? Vocês já aprenderam, tchau, estou indo embora. E foi embora. E ele fala o seguinte, olha, eu vou deixar o Espírito Santo vai acompanhar vocês. Mas o que vocês tinham para aprender, vocês já aprenderam. E Paulo faz a mesma coisa com essa igreja. Ele fala com eles assim, olha, irmãos, pedimos e incentivamos, em nome do Senhor Jesus, que vocês vivam para agradar a Deus, conforme a gente já instruiu vocês. E mais, cresçam nisso.
E eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras para o Mega. Deixa eu te falar, o que a gente tinha para ensinar vocês, a gente já ensinou. Tem gente que está aqui com a gente há 1, 2, 3 anos. E você já aprendeu um monte de coisa. Então, o que Paulo está falando e o que eu falo para vocês é, o que a gente tinha para ensinar, o que a gente tinha para instruir vocês, a gente já fez. O meu pedido para vocês agora é que vocês cresçam naquilo que a gente já ensinou. E Paulo faz isso com aquela igreja. Tá? Em Hebreus, abre na sua Bíblia, um outro texto que a gente vai ler. Hebreus 5, versículo 12. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Se você não tem Bíblia, você vai baixar hoje à noite na sua casa uma Bíblia no seu celular para você vir para o Mega, tá? Esse ano a gente vai ler junto, não vou ficar só colocando ali e você fica olhando, não. Todo mundo vai abrir a Bíblia junto. Olha só, aqui é uma outra igreja. E aí olha só o que esse cara fala. A essa altura, vocês já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. O que esse texto está falando com a gente? Que a galera daquela igreja, dessa segunda igreja, já estava lá há muito tempo. Já tinha escutado tudo que tinha que escutar. Só que eles se acomodaram naquilo. E eles levam um puxão de orelha, falando assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Já era para você estar ensinando os novos. Já era para você estar servindo na igreja. E vocês estão sentados até agora querendo aprender. Só que vocês estão querendo aprender coisas que a gente já ensinou. Então vocês estão querendo reaprender todo ano. E eu sei que no Mega tem gente também que está aqui há 1, 2, 3 anos, que chegou esse ano e falando assim, uau, eu vou para o Mega para aprender um monte de coisa. Deixa eu te dar um recado. Você já aprendeu. Uma coisa que eu tinha pavor na minha adolescência, pavor, era repetir de ano na escola. Sabe por quê? Não tem coisa pior do que você ter que reaprender aquilo que você já aprendeu. Pensa comigo, se você repetir de ano, você vai escutar mais um ano o seu professor te ensinando coisas que você já sabe. Mano, eu não ia dar conta. Eu ia sair surtando na escola. Porque imagina você chegar em 2020, olhar para trás e falar assim, puxa, meu professor vai contar as mesmas piadas, ele vai dar os mesmos exemplos, eu vou fazer as mesmas provas, eu vou fazer os mesmos... Eu não suportava pensar nisso. Tanto que eu nunca peguei recuperação na minha vida. Eu tinha pavor de perder nota. E eu acho que uma das piores coisas da vida é você ter que reaprender o que você já sabe. Quem trabalha com computador é engraçado, porque eu trabalho no computador. Então, às vezes, eu faço alguma arte, por exemplo, de um jeito diferente do que o Jorge faz. Eu pego um quadrado, coloco e faço o quadrado virar um círculo. O Jorge pode pegar um triângulo e faz triângulo virar um círculo. E a pior coisa que tem para quem trabalha em computador é alguém chegar do seu lado e querer te ensinar a fazer diferente do que você faz. Então, tem vezes que a gente chega lá no escritório e fala assim, como é que faz aquela coisa? Não, deixa eu te mostrar. Aí a pessoa faz um caminho todo diferente do que você faz. Isso é horrível. Por quê? Porque você já aprendeu uma coisa. E agora você vai estar tendo que reaprender outra coisa. E esses dois recados que a gente leu, o assunto é o mesmo. O toque que ele está dando é, olha só, vocês já aprenderam. Só que para uma igreja, ele falou o seguinte, olha, vocês já aprenderam e estão praticando. Uau, isso é incrível. Mas eu quero te incentivar a vocês viverem mais ainda. Eu quero que vocês cresçam agora em cima disso. Para outra igreja, o recado é o seguinte, olha, vocês estão aprendendo, e aprendendo, e aprendendo, e até agora vocês tomam leite. É como se fosse um bebê. Imagina um bebê de 15 anos tomando leite materno ainda, porque não sabe comer comida sólida. O que ele está falando com essa galera é, cara, eu esperava que vocês estivessem ensinando os novos, mas vocês estão querendo ainda sugar o que vocês já aprenderam várias vezes. Por que tudo novo de novo? Porque você pode escolher essas duas realidades. Ou você escolhe crescer em cima daquilo que você aprendeu, ou você escolhe, 2020, aprender tudo de novo que você já sabe. E aí você vai escutar a gente falando aqui na frente, tudo que você já sabe. Você vai escutar as minhas piadas que você já escutou. Você vai escutar as nossas histórias que você já escutou. E aí você vai falar assim, 2021 já sei, eu quero aprender de novo. E aí você vai entrar num ciclo horripilante de aprender e reaprender, e reaprender, e reaprender. E aí, eu quero agora te dar algumas ideias do que Paulo ensina para essas igrejas, se tratando de crescer naquilo que elas já sabem. A primeira coisa que ele fala nesse texto, ele fala o seguinte, olha só, você já deveria ensinar outras pessoas. Deixa eu te falar, se você já está no Mega há um tempo, já passou da hora de você estar servindo em algum lugar da igreja. Já passou da hora. Tem gente que está na Red desde quando a Red começou, há 8 anos atrás, e que até hoje não fez os 4 passos. Cara,
Você tem noção do que você está há 8 anos reaprendendo, e reaprendendo, e reaprendendo, e reaprendendo? E está chegando um monte de gente nova que já fez os 4 passos em um mês, já passou na sua frente, igual uma Ferrari, e você está lá atrás, reaprendendo, e reaprendendo. Então, deixa eu te falar, 2020 é o ano para você crescer. É o ano para você falar assim, o que eu tinha que aprender, eu já aprendi. Agora eu preciso crescer em cima do que eu já aprendi. Vamos lá, olha só. Voltando naquele primeiro texto, Paulo está dando um recado para eles, falando o seguinte, olha só, vocês já aprenderam. E eu estou muito feliz porque vocês já estão praticando isso. Só que eu quero incentivar vocês a viverem mais. E a crescerem mais nisso que eu estou te ensinando. E os discípulos de Jesus foi assim. Por quê? Jesus ficou 3 anos com eles. Quando Jesus morre e volta para o céu, os discípulos não falaram assim, putz, acho que a gente já aprendeu tudo, né? Acho que eu vou voltar a ser pescador, o outro vai voltar a ser cobrador de impostos, o outro vai cobrar a ser aquilo, vai voltar a ser aquilo, porque a gente já aprendeu. Já vivemos ao máximo. Cara, a gente viu Jesus andar sobre as águas. A gente viu Jesus curando paralítico. A gente viu Jesus transformando água em vinho. A gente fez isso. Já estava ótimo. Só que não. A Bíblia fala que quando Jesus volta, os discípulos se espalharam. Porque eles queriam aprender mais. E eles queriam crescer naquilo que eles já tinham aprendido. Deixa eu te falar uma coisa. Se os discípulos de Jesus tinham essa sede, mesmo tendo visto Jesus fazendo tudo aquilo, a gente precisa ter o dobro de sede. Porque a gente escutou falar. Alguém te contou que Jesus fez isso. Eu abro e não vi. Eu não estava lá no dia. Como eu queria estar lá, mas eu não vi. Então alguém me contou que isso aconteceu e eu preciso falar assim, uau, eu quero crescer nisso. Eu quero aprender mais sobre essas coisas. E os discípulos de Jesus, que já tinham vivido coisas iradas com Jesus, eles podiam muito bem falar assim, aposentamos. Cara, olha o que a gente viveu em 3 anos. Cara, isso aqui vai ser contado para o resto da história. A gente pode parar por aqui. Nosso nome já está na Bíblia. E eles falam, não, peraí. A gente aprendeu o básico. Agora a gente precisa aprender o avançado. Agora a gente precisa crescer naquilo que a gente já escutou. Talvez você cresceu num lar cristão. Talvez desde pequenininho sua mãe te conta as histórias da Bíblia. Talvez você já está cansado de ouvir histórias sobre Jonas, sobre Noé. Deixa eu te falar. A pergunta não é se você sabe, é o que você aprendeu com isso. Porque se você está cansado de ouvir, mas até hoje não aprendeu a fazer nada em cima disso, você está como um bebê que toma leite até hoje. E esse texto ele fala exatamente isso. Ele fala assim, olha só, vocês já aprenderam. Vocês já sabem de tudo. E que bom que vocês já têm vivido isso. Só que eu quero incentivar vocês a viverem mais. E eu quero falar agora para você que já entendeu, que já aprendeu as coisas. Que já está no Mega já tem um tempo, que já está na Red tem um tempo, que já veio de outra igreja, que já cresceu num lar cristão. Você sabe que você já aprendeu tudo que tem que aprender. Então, meu primeiro recado é para você que já sabe das coisas, que já aprendeu. Tá? A nossa diferença dos discípulos de Jesus para os discípulos que a gente se diz ser hoje, é que a gente é discípulo conformado. A gente aprende e se conforma com aquilo. Deixa eu te falar. Tem muita gente dentro da igreja vivendo as coisas que a gente tem vivido na nossa igreja, mas sendo todos os dias cristãos medíocres. E às vezes, quando a gente fala medíocre, parece um palavrão, né? Putz, o pastor falou um palavrão, falou medíocre. Medíocre nada mais é do que a média. É aquele cara número 7. Sabe aquele cara 7 na escola? Na faculdade tinha uma máxima, 7 é 10. Tirou 7, tá ótimo, você vai passar de ano. E é verdade. Talvez você na escola é um aluno média. Talvez na sua casa você é um aluno, um filho média. Talvez aqui na igreja você é um cristão média. E um cristão, um aluno média passa de ano? Passa de ano. Depende da média da sua escola. Se for 6 ou 7, não sei qual que é a média aqui. Mas vai chegar no final do ano, você vai passar? Vai, você vai passar. Um filho medíocre é um filho bom? É. Eu converso com muita mãe aqui que fala assim, meu filho não me dá trabalho, não. Ah, tá, mas seu filho é um filho bom? É, ele não me dá trabalho, não. Você é um filho medíocre. Porque ele faz o básico. Um marido que faz o básico no casamento, salva o casamento, segura o casamento? Segura. Chega para a esposa dele e fala assim, como é que seu marido é? Ele é legal. Tá bom, ele é medíocre. Uma esposa que faz o básico, segura um casamento, preserva um casamento? Preserva. Como é que sua esposa é? Bacaninha.
Eles vão ficar casados. Por quê? Porque eles são medíocres. Então entenda que às vezes a gente é cristão medíocre. É como se Jesus colocasse a gente numa máquina de raio-x. Deus te colocou numa máquina de raio-x, vai olhar para você e vai falar assim, ok, passou. O básico você vive. O que eu te ensinei ali, o que eu deixei bem claro, você já faz. Só que deixa eu te falar, não foi por uma vida medíocre que Jesus morreu na cruz para a gente. Jesus veio para a terra. Jesus morreu numa cruz para que a gente tenha uma vida extraordinária. Não é uma vida 7. Então, se você está achando que você está no 7 com Deus e está suficiente, que Deus está super feliz com você, deixa eu te falar, o 7 é a obrigação do cristão. É obrigação. É o mínimo que a sociedade vai esperar da gente, é o mínimo que seu líder vai esperar de você, é o mínimo que seus pais vão esperar de você, é o mínimo que seus professores vão esperar de você, é o 7. Só que deixa eu te falar, isso é ser um cristão medíocre, é ser um filho medíocre, é ser um aluno medíocre. Jesus não nos chama para que a gente viva uma vida medíocre. Ele nos chama para viver uma vida extraordinária e abundante. E deixa eu te falar uma coisa, uma vida medíocre, qualquer um pode ter. Os seus amigos que não acreditam em Deus vão ter. Os seus amigos que acreditam em Deus, mas são mais ou menos, vão ter. Agora, deixa eu te falar. Uma vida extraordinária só tem quem conhece Jesus Cristo. Aí você vai ter uma vida extraordinária. Porque a vida 7, qualquer um tem. As atitudes 7, todo mundo tem. Os pensamentos 7, todo mundo tem. Agora, uma vida extraordinária e abundante, você só vai encontrar em Jesus Cristo. Então, não se acomode numa vida 7. Não se acomode com 2020 igual 2019. O seu 2020 precisa ser extraordinário. Tá? Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente lendo a Bíblia agora, que está começando a ler a Bíblia com a gente, e isso está sendo incrível. Não tem um dia da minha semana que alguém não me manda uma mensagem assim, Abner, me explica esse negócio aqui direito. Abner, por que isso está acontecendo nesse negócio? Isso é muito legal, porque você está descobrindo a Bíblia. Mas deixa eu te contar um segredo. Na Bíblia, muita coisa que está ali não se trata do como, mas se trata de quem. Então, é legal, porque às vezes a pessoa pergunta assim, Abner, isso aqui se aplica no quê? Isso não se aplica só no como, isso se aplica no quem. Por exemplo, tem uma passagem na Bíblia, deixa eu ver se eu coloquei ela aqui. Deixa eu passar. Não coloquei. Jesus fala o seguinte, todo aquele que acredita em mim, pode. Quando ele fala isso, tudo é possível para quem crê, aquele que crê, a situação era o seguinte, um homem chega para Jesus e fala assim, meu filho está endemoniado. Só que os seus discípulos não estão conseguindo expulsar os demônios. O que eu faço? E Jesus fala para ele assim, tá, você crê? Creio. Então tá bom. Então eu vou fortificar sua fé e tudo é possível para isso. Quando a gente lê esse texto, muitas vezes a gente fala assim, uau, então quando Jesus fala, tudo é possível naquele que crê, ele está falando sobre expulsar demônio. Então isso significa que eu posso expulsar demônio. Deixa eu te contar um segredo. Quando Jesus fala isso, ele está te dando um fundamento. Isso se aplica em várias outras coisas da vida. Então, quando ele fala assim, tudo é possível àquele que crê, ele está falando assim, tudo é possível àquele que crê para ser um excelente aluno na escola. Tudo é possível àquele que crê para aquele que quer ser um excelente filho em casa. Tudo é possível àquele que crê para você ser o melhor namorado no seu relacionamento, a melhor namorada. Então você entende que Jesus ele dá um fundamento, mas que esse fundamento se aplica a várias outras coisas. Então, naquela situação, ele falou o seguinte, tudo é possível àquele que crê nessa situação de expulsar o demônio. Mas quando Jesus fala isso, ele não está explicando como. Isso só é possível àquele que crê nessa situação. Ele está explicando o seguinte, tudo é possível àquele que crê. A quem? Então, a pessoa que eu estou dizendo isso, tudo é possível se ele crer. Então, quando você lê algumas coisas na Bíblia, você fala assim, tá, então isso só se aplica a isso. Deixa eu te falar, a Bíblia é cheia de fundamentos. Cabe a gente crescer sobre esses fundamentos. E é isso que a gente está falando. A Bíblia fala o seguinte, por exemplo, dê o seu dízimo. Você acha que Jesus estava falando o seguinte, olha, eu quero que você pague um valor para a igreja. Não, ele está te ensinando a ser generoso. Então, o fundamento é, dê o dízimo à igreja. E deixa eu te contar um segredo. Dízimo e oferta e contribuição na igreja não é coisa só de adulto não, tá? Adolescente também precisa dar.
Porque a gente vive lá na igreja, a gente usufrui de um espaço da igreja, e se você quer contribuir para o que a igreja está fazendo na vida de outras pessoas, você pode investir. Isso significa que você pode deixar, às vezes, de comer um hambúrguer e ajudar na igreja. Então, quando a gente fala lá no final do Acontece, contribua com a gente, faça parte disso, isso não é recado para o seu pai, não, tá? Isso é recado para vocês também. Tá bom? E quando Jesus fala assim, o dízimo é isso, ele não está te falando assim, olha, eu quero que você aprenda a dar o dízimo. Tem gente que pega o dízimo chorando, ai meu Deus, vou ter que dar um dinheiro aqui. Quando coloca lá na caixinha, fala assim, uau, pronto, vou para o céu. Eu fiz o que Jesus mandou. Jesus mandou dar o dízimo, eu dei. Deixa eu te falar, entregar o dízimo é o fundamento. O que Jesus está te ensinando é ser generoso. E ser generoso em todas as áreas da sua vida. Deixa eu te falar, generosidade não é uma característica, não é uma qualidade. Generosidade é o estilo de vida do cristão. Generosidade é você viver isso todos os dias. E o que é generosidade? É quando você chega lá na sua escola e vê que tem uma pessoa que não levou o lanche. E você fala assim, então eu vou repartir meu lanche com ele. Isso é ser generoso. É quando seus pais fazem aniversário, você tirar o dinheiro da sua mesada e comprar um presente para eles. Porque isso é ser generoso. É quando você chega lá no Burger King, fiz propaganda do Burger King. Quando você chega lá naquela lanchonete do palhaço, e aí você chega lá e tem um monte de criança do lado de fora que não tem condições de comer o lanche. E aí você pensa assim, beleza, então eu vou pegar o mais simples para que eu possa dar um lanche para aquela galera. É isso que Jesus está ensinando. Você está entendendo que o dízimo é um fundamento? É o chão. Ele não é a parede. E ele está falando assim, seja generoso. Mas seja generoso em tudo da sua vida. Então a Bíblia nos ensina vários fundamentos. Presta atenção nesse texto aqui que a gente vai ler. Está em Efésios 2,19. Quem quiser abrir e riscar na Bíblia, pode abrir. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos do povo do santo e membros da família de Deus. Juntos somos a sua casa, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Cara, esse texto é riquíssimo, riquíssimo. Porque olha só, o que Paulo está dizendo nesse texto é o seguinte, você não precisa mais de novos fundamentos. Você não precisa mais de novas pedras angulares. Quem sabe o que é pedra angular aqui? Pedra, sabe? Vai lá, fala, quero ver. O que é uma pedra angular? Uau! Ela falou assim, é a pedra principal na construção de uma casa. Exatamente. A pedra angular naquela época era uma pedra muito grande, que era uma pedra de esquina. Então eles colocavam uma pedra aqui, e essa pedra direcionava a direção das paredes, para que elas não fossem construídas tortas. Então era a pedra principal da construção. E o que esse texto está falando é, olha só, vocês já estão edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular que é o próprio Jesus Cristo. Então deixa eu te falar, não tem nada novo de fundamento que você precisa aprender, a não ser o que está na Bíblia. Não existe uma pedra principal para você construir a sua vida que não seja Jesus Cristo. Porque a Bíblia está te falando, a pedra eu te dei, o fundamento eu te dei, agora constrói seu prédio. A base está pronta. A base é os fundamentos que os apóstolos ensinaram e a pedra angular é Jesus Cristo. Ela vai direcionar a sua vida. Pronto. Cresça em cima disso. Vamos lá. Quem são os fundamentos? Vamos lá. Quem é a pedra angular do texto? Vou ter que explicar de novo? Quem é a pedra angular do texto? Jesus Cristo é a pedra angular. Os fundamentos são de quem? Gente, vocês fazem prova de interpretação de texto? Os fundamentos são de quem? Dos apóstolos e dos profetas. Então deixa eu te falar. Você não precisa mais que alguém chegue para você e fale assim, tive uma revelação. Jesus me falou que a partir de agora a vida vai ser direcionada para esse lado. Deixa eu te falar, isso é uma baita de uma mentira, porque a Bíblia é completa e ela é suficiente. Os fundamentos já foram dados. Então, toma muito cuidado quando você escuta em outras igrejas, de outras pessoas, assim, o fulano de tal teve uma revelação nova. Não existe revelação nova, a Bíblia é a revelação completa, ponto. Então, todos os fundamentos, a Bíblia diz, já está aqui, ó. A pedra angular que vocês precisam, está aqui, ó. O seu papel agora é crescer. Então, crescem. Existem dois grandes erros que a gente pode cometer quando a gente se trata sobre crescer naquilo que a gente já sabe. O primeiro erro que a gente pode ter é achar que os fundamentos são tudo que a gente precisa. Abre, beleza. Então, eu já entendi tudo que você ensinou no Mega. Eu estou 100% preparado para ir para o céu.
Esse é o primeiro grande erro que a gente pode achar. O segundo grande erro que a gente pode achar sobre crescer com Cristo é que os fundamentos são todo do cristianismo. Abner, eu já sei todos os fundamentos e isso significa que eu não preciso aprender mais nada. Estou suficiente. Talvez quando você chegou no Mega, você nunca tinha escutado sobre Jesus, sobre Bíblia, sobre cruz, sobre pecado, sobre salvação. Você nunca tinha escutado sobre isso. E não tem coisa mais incrível do que ensinar isso pela primeira vez para uma pessoa. Porque isso é libertador. E aí, talvez você chegou aqui no Mega e você aprendeu sobre Jesus Cristo. E o que ele fez. E o que ele mudou na história. E você falou assim, uau, cara, eu não tenho que aprender mais nada. Estou liberto, é isso aqui, 100%. Ou talvez você cresceu na igreja, escutou aquilo tudo e falou assim, eu sei tudo, não tem mais nada que eu preciso aprender. Mas deixa eu te falar, tanto para quem chegou agora, quanto para quem já está há muito tempo, a instrução é a mesma. Cresça sobre aquilo que vocês já aprenderam. Se você chegou agora e está encantado com o que eu ensinei, cresça mais. Se você já está aqui há algum tempo e já está cansado de ouvir essas coisas, cresça mais. Esse é o ensinamento que a gente precisa viver. Os fundamentos já foram dados, as pedras angulares já foram dadas. Primeira dica para você viver isso na prática. Não invente moda. A Bíblia ela já foi escrita. Você não precisa de uma nova Bíblia. Os fundamentos já foram dados. Você não precisa de novos fundamentos. Todo dia sai um pastor novo na internet. E esse pastor liga o microfone e fala assim, porque você é o centro do coração de Deus. Porque você e Deus aqui, vocês estão no mesmo nível. Deixa eu te falar, me prova na Bíblia onde está isso. Aí sabe o que é o pior? Que um monte de gente começa a compartilhar esses vídeos. Sabe por quê? Não tem nada mais agradável para o nosso coração e nosso ouvido pecador do que escutar isso. Do que te falar assim, o coração de Deus se move para mim, tá? Eu sou a atenção dele. Então o que eu quero, Jesus se compadece disso. Deus se compadece da minha vontade. Isso é uma mentira. Outra coisa, não, porque você é do tamanho de Deus. Você e Deus aqui, mesma coisa. Diabo falou isso. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa de novos ensinamentos. Nossa, eu vi um pastor na internet, ele postou um negócio tão legal. Tá, isso é bíblico? Sim. Uau, que legal isso. Isso não tem na Bíblia? Então isso é uma mentira. Só que sabe qual é o nosso problema? A gente é preguiçoso. A gente escuta um negócio que é gostoso de ouvir e a gente acha que aquilo é verdade. Uau. Meu Deus. Agora, eu entendi a Bíblia agora. Porque um pastor falou um negócio lá. Tá, mas você leu a Bíblia para entender isso? Não, ele já falou para mim. Então, deixa eu te falar. Nós não precisamos mais inventar moda. E se tem uma coisa que as igrejas e os crentes gostam de fazer, é inventar moda. Todo dia é um negócio novo que sai na internet, e um movimento novo, e um negócio novo, e um monte de gente indo atrás. Tem um negócio agora de tirar o sapato, ficar o sapato para cima. Agora todo mundo quer tirar foto do sapato para cima. Porque agora é o novo... Nós somos a geração do sapato para cima agora. Deixa eu te falar um negócio. Se a Bíblia não te fala nada disso, isso é uma grande mentira. Para de agradar e confortar o seu coração pecaminoso, cheio de pecado, com aquilo que ele mais quer ouvir. Se baseie no que a Bíblia te fala. E não nas modinhas que saem por aí. Tá? Outra coisa. Vamos voltar naquele primeiro texto. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vocês vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo. E os incentivamos a fazê-lo ainda mais. Tá? A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Que estilo de vida você quer ter? Uma vida medíocre? Uma vida mediana? Uma vida na média? Ou uma vida extraordinária? Uma vida abundante? Porque isso vai demonstrar o seu caráter. Isso vai demonstrar a intenção do seu coração em crescer com Jesus Cristo. E o que esse texto está falando, olha só. Vocês já vivem desse modo. Vocês já fazem tudo o que a gente ensinou. Então, não se contente em achar que aquilo que a gente já te ensinou e que você faz é suficiente. O Abner falou que eu não posso mais colar na escola. Uau, que cristão eu sou. Nossa, eu sou muito bom, Abner, porque eu já entendi que eu não preciso colar na escola. Deixa eu te falar, não colar na escola é um fundamento. Por quê? Porque você está roubando o conhecimento de alguém. Então, não adianta você parar de colar na escola e continuar fazendo um monte de outras coisas, porque você falou assim, não, mas o Abner falou que é só colar na escola. Ele não falou sobre responder minha mãe ainda. Então, quando ele falar, eu vou aprender. Deixa eu te falar, a base é uma. Agora, você precisa crescer nessa base. Chega de beber leite.
Então, uma vida medíocre qualquer um pode ter. Qualquer pessoa pode ter. Mas uma vida extraordinária, só aqueles que se entregam a Jesus Cristo podem ter. Olha esse texto que legal, Lucas 17, 10. Quem quiser abrir, abre. Lucas 17, versículo 10. Olha que tapa na cara esse texto é. Jesus fala assim: da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Olha que legal. Jesus está falando o seguinte: quando você faz tudo certinho na escola, quando você não abre, eu tive uma prova super difícil e eu não colei. Você tem que chegar para Jesus e falar assim: Jesus, uau, como eu sou inútil. Sabe quando você chega em casa e fala assim: Abner, pela primeira vez, a minha mãe chegou em casa e eu tinha arrumado a casa inteira sem ela pedir. Lavei a louça, arrumei meu quarto, cuidei do meu irmão. Cara, chega para Jesus e fala assim: uau, como eu sou inútil. Sabe por quê? Porque o que você está fazendo não é nada mais, nada menos que cumprir o fundamento. É a média. Você precisa fazer isso. E Jesus fala isso, olha só. Quando vocês obedecem àquilo que eu já falei, olhem para vocês mesmos e falam: uau, quão inútil eu sou. Por quê? Porque uma vida 7 é uma vida medíocre. Os fundamentos da Bíblia não devem servir para nós como limites. Eles devem servir para a gente como ponto de partida. O fundamento, dê o dízimo para a igreja, ele não é o limite. Abre, dei o dízimo, cheguei no limite, está ótimo. Não, ele é o ponto de partida, é daqui para frente. Não é de trás dele até ele, é dele para frente. Então, a Bíblia está cheia, repleta de fundamentos, e isso é incrível descobrir. Quando você lê isso na Bíblia e fala: uau, é isso que Deus espera. Isso é só um fundamento. Isso não é o seu limite. Então, o que Jesus está falando é: o fundamento eu deixei para você, agora cresce em cima desse fundamento. Não vive só no fundamento, não vive só no básico. Deixa eu te falar, talvez você está no mega, eu cheguei ano passado, talvez você está desde o ano passado, talvez você está antes disso. E talvez até hoje, a sua vida foi uma vida medíocre. Foi uma vida que, Abner, eu acho que cheguei em 2019 e foi legalzinho, foi bacana. Deixa eu te falar uma coisa. Vir no Mega sexta-feira é muito legal. Vocês não sabem como eu fico feliz quando eu vejo vocês aqui. Mas deixa eu te falar, isso é o básico. Se você já está vindo no Mega há um tempo, mas você não faz parte de um pequeno grupo, você precisa fazer parte de um pequeno grupo. Abner, eu sou obrigado a fazer parte de um pequeno grupo? Não. Mas você pode crescer mais. Se você já faz parte do pequeno grupo, você pode agora servir numa área da igreja. Uau, que legal. Você pode trabalhar no trânsito, na multimídia, no Kids. Abner, eu sou obrigado a servir? Não. Você pode crescer mais. Talvez se você já serve, e foi muito legal, que ano passado eu recebi uma mensagem que me fez chorar. De uma adolescente falando comigo assim: Abner, pela primeira vez eu orei. Foi minha primeira oração em voz alta. E foi para uma pessoa do Mega. Porque eu estava sentada e eu vi que tinha uma pessoa sozinha lá no Mega. E eu falei: essa pessoa não pode ficar sozinha. E eu fui até ela, Abner. E eu cheguei e me apresentei para ela e perguntei assim: como é que você está? E ela falou assim: eu sofro de depressão. E ela falou comigo assim: Abner, essa adolescente do Mega me falou: eu não conhecia ninguém que sofria de depressão. Nunca ouvi falar. Eu sempre escutei de pessoas adultas que sofrem de depressão ou de pessoas que já passaram pela depressão. Mas foi a primeira vez que alguém me falou assim: eu estou em depressão. E ela falou assim: Abner, eu segurei na mão dessa menina e eu orei por ela pela primeira vez. E foi a primeira oração que eu fiz em voz alta. Deixa eu te falar, talvez você aprendeu a orar no Mega, mas talvez chegou a hora de você começar a orar em voz alta por alguém. Abner, eu sou obrigado a orar em voz alta por alguém? Não, você pode crescer mais. O que eu tenho para te falar é um convite. Eu quero te convidar a crescer mais. Você é obrigado a isso? Não. Você pode ser um crente medíocre. Você pode ficar no 7 o resto da sua vida. Mas deixa eu te falar, não foi para o 7 que Deus te chamou. Deus te chamou para uma vida extraordinária. Então, a sua escolha no nosso primeiro encontro do ano tem que ser assim: Abner, eu quero crescer muito mais esse ano. Chega de beber leite. Ano passado eu até me envolvi, mas Abner, eu entendi que eu preciso aprender coisas novas. E eu preciso crescer em cima dessas coisas novas.
Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se eu falar com vocês que obedecer pai e mãe é um fundamento, isso é novo para alguém? Alguém nunca escutou isso? Nossa, eu preciso obedecer meu pai e minha mãe. Se eu falar com vocês que vocês precisam preservar a sua sexualidade e não se expor à imoralidade sexual, isso é novo para alguém? Não sabia que era assim. Quando eu te falo que você precisa ser o melhor aluno da sua sala, porque através disso as pessoas vão ver Jesus na sua vida, isso é novo para alguém? Então deixa eu te falar, a gente do Mega, nós não temos nenhum segredo guardado de vocês. Tudo que a gente sabe, a gente já ensinou. Tudo que eu sei, eu já passei para vocês. Tudo que eu aprendi na minha adolescência, eu já passei para vocês. O que cabe agora é você escolher crescer nisso ou não. Sabe por quê? Durante esse ano a gente vai conversar sobre várias coisas. E deixa eu te falar, nenhuma coisa vai ser nova para você. Você já escutou sobre isso. Você já aprendeu sobre isso. E eu quero te fazer uma pergunta. Você quer viver o resto da sua vida reaprendendo isso? Você quer passar seu 2020 reaprendendo isso? Tem uma galerinha que subiu do Ultra. Eu estou super feliz com isso. Deixa eu te contar uma coisa que eu acho que vai te frustrar. Você não vai aprender nada novo no Mega. Porque o que você aprendeu no Ultra é a Bíblia. É os fundamentos da Bíblia. Não existe um fundamento que você vai aprender agora na sua adolescência. Agora você é adolescente. Então tem uma coisa agora que a gente vai te contar. Não, é a mesma coisa a Bíblia para todo mundo. Agora você pode escolher. Chegar no Mega e falar assim, agora eu quero crescer ainda mais. Eu já sei tudo. Eu já aprendi todos os fundamentos. Eu tenho lido na Bíblia, eu tenho aprendido todos os dias. A minha escolha agora é crescer. Para a gente terminar, primeira coisa. A vida cristã, ela é sempre uma progressão. Deus te chama para crescer cada dia mais. Quando você está tupetudo demais e acha que sabe tudo, a vida te dá um tombo. E é Deus te falando assim, deixa eu te falar uma coisa, você não sabe de nada. Quem sabe sobre a sua vida sou eu. Sabe por que a sua vida às vezes está um lixo? Você acha que é A, Deus errou tudo, B, você fez tudo errado. Quando o seu namoro está um lixo, A, é porque você está fazendo tudo errado ou é porque Deus esqueceu de alguma coisa? Quando o casamento dos seus pais não está dando certo, você acha que é Deus que fez isso dar errado? Deus esqueceu dos meus pais. Ou seus pais que estão errando em alguma coisa? Deixa eu te falar. A gente sofre na vida porque a gente pega um fundamento que a gente já sabe e faz tudo ao contrário. Então, quando você olhar para dentro de você e falar assim, nossa, isso aqui na minha vida está uma bagunça. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não causou essa bagunça na sua vida. O que causou essa bagunça na sua vida é você aprender um fundamento errado, alguém aprender um fundamento errado e não crescer sobre ele. E fazer tudo ao contrário. Segunda coisa. Não se preocupe tanto em como você vai começar. Se preocupe bastante em como você vai terminar. Se tem uma coisa que me deixa muito triste, é que tem gente na igreja que começa muito melhor do que termina. Tem gente que chega no Mega e fala comigo assim, Abner, eu entreguei minha vida para Jesus. E eu já me inscrevi nos 4 passos, e eu já quero me batizar. E eu quero ir para o sertão agora. E uau, isso é incrível. Só que vai chegando uma hora que ela vai fazendo assim, ó. E daqui a um ano, eu olho e falo, cara, cadê aquela pessoa que eu conhecia um ano atrás? Então deixa eu te falar uma coisa. Preocupe sempre em crescer. Porque se você chegar achando que é o cara, achando que já sabe tudo, daqui a um tempo você vai estar lá embaixo. Então, não preocupe muito em como você vai começar a sua caminhada com Cristo. Comece. Mas se preocupe bastante em como você vai terminar ela. Porque a nossa tendência é acostumar com as coisas. Abner, quando eu chegava no Mega, o Mega era tão legal. Só que agora está meio chato. Não mudou nada. O que mudou é o seu interesse pelas coisas. E deixa eu te falar, eu nunca vou ser um cara que vou ficar reinventando aqui um monte de coisas legais. Eu vou colocar uma tenda ali agora. Agora vai ter gente cuspindo fogo ali. Sabe por quê? Porque isso não vai te levar para o céu. E se eu colocar isso, vai lotar de gente aqui, ó. Vai lotar. Nossa, agora o Mega está tendo futebol. Vai estar 150 meninos no Mega. Deixa eu te falar, isso não vai te levar para o céu. Então não venha para nossos encontros procurando entretenimento. A gente vai se divertir? Vai, muito. Porque se divertir em Cristo é muito legal. Mas o fundamento que você precisa entender é que você precisa amar Cristo acima de todas as coisas. E que você precisa buscar Cristo acima de todas as coisas, até o último dia da sua vida. Então se preocupe muito como você vai terminar a sua vida. E por último, ame a Deus até se esquecer de você mesmo. Ou ame você mesmo até se esquecer completamente de Deus. O nosso maior problema é que as nossas vontades são maiores do que tudo.
E aí a gente começa a amar muito a gente. Ah, não, porque eu entendi que eu estou na hora de namorar. E aí, Abner, porque assim, eu vou trazer essa pessoa para a igreja. O cara falou que eu não acredita em Deus, não. Mas Abner, deixa comigo. Deixa eu te falar. Eu não conheço um casal de amigos meus que isso funcionou. Todos os meus amigos e minhas amigas que falaram assim, ah, não, vou começar a namorar um carinha lá. E assim, ele tem pavor de igreja. Mas Abner é meu campo missionário. Eu vou falar de Jesus para ele e vai funcionar. Deixa eu te falar. Todos esses meus amigos estão fora da igreja. Todos, sem exceção. Então, quando você vier conversar comigo alguma coisa com o nariz de pé, eu quero que você me mostre na Bíblia qual é o fundamento que você está me falando. Porque tem gente que chega para mim e fala assim, não, Abner, porque eu preciso fazer isso, porque isso, é isso, é isso. Tá, então me mostra na Bíblia. E se você me mostrar na Bíblia, eu estou com você até o final. Agora, não vem comigo, porque o vídeo que eu vi no YouTube falou que é assim. A Bíblia falou que era assim. Tá, então me mostra na Bíblia onde está isso. Então, ame a Deus até você se esquecer de você. Ou ame você até você esquecer de Deus completamente. Abaixe sua cabeça. Deus, obrigado, Deus, porque de forma genuína e tremenda, o Senhor deixou fundamentos para que a gente aprenda. Obrigado porque a Bíblia é completa, Deus. De capa a capa, a gente encontra tudo o que a gente precisa. E nos dê sabedoria, Deus, para que as nossas decisões sejam baseadas somente nos fundamentos que o Senhor nos ensinou. Que os fundamentos dos apóstolos, Deus, seja nosso guia e que a pedra angular, Jesus Cristo, seja a base do nosso edifício de vida, Deus. E que a gente não seja levado pela modinha e que a gente entenda que saber não é o que Deus espera de nós, mas o que Deus espera de nós é praticar. É que a gente viva aquilo que a gente já sabe. Que os ensinamentos, Deus, que a gente já está cansado de escutar, hoje, salta do nosso coração, Deus, e faça sentido para aquilo que a gente está vivendo. E que sejam baseados neles, Deus, as nossas decisões mais difíceis de vida. Que as nossas famílias, Deus, tomem as decisões mais difíceis que precisam ser tomadas, baseadas naquilo que o Senhor tem direcionado a gente. E que 2020, Deus, seja um ano totalmente diferente de 2019. Que seja um ano onde a gente escolha crescer acima de qualquer coisa. E que a nossa escolha não seja viver, Deus, o novo que a gente viveu em 2019, mas o novo que o Senhor tem preparado para a gente em 2020. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém.